Nós estamos de volta e os nossos convidados são o professor Machado, o professor Romero e Rosa Maria, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Agora, sem ser machista, nós vamos ouvir a Rosa Maria, que no último bloco, por conta do tempo, não conseguiu se pronunciar, se posicionar sobre uma discussão que no intervalo, minha gente, pegou fogo. E aí, Rosa? Realmente, a nossa percepção, né, enquanto profissional da contabilidade, é essa questão da tributação para os dividendos, ela existe e nós hoje temos um número em torno, vamos colocar médio de 10% de empresas que pagam, que estão dentro desse espectro de pagamento de dividendos. Quando você, professor Romero, estava comentando sobre esse descompasso, né, dessa tributação da renda, me veio a seguinte colocação. As empresas, por exemplo, as empresas de lucro presumido, que hoje têm uma tributação em torno, na área de prestação de serviço, em torno de 17%, o lucro distribuído para esses empresários, esse lucro, por ser lucro, ele é isento de imposto de renda, mas nós temos que entender que toda essa carga tributária de 17% sobre um faturamento bruto, no caso, por exemplo, do serviço, onera muito as empresas. O que a gente pensa agora no caso das empresas de lucro real, considerando 15% de base de cálculo para o imposto de renda, mais 10% do adicional que ultrapassa ao valor de 20 mil mensal, ou 60 trimestral, 240 anual, mais a contribuição social. Nós passamos de 34% de tributação do imposto de renda só sobre o resultado das empresas. O que tem de errado nessa conta sempre me leva a crer que é a complexidade da tributação, a questão dos incentivos fiscais, que no final das contas oneram esse resultado, e também a formação do preço de venda. Eu acho que nós temos um problema muito grande na hora de formar o preço de venda, que no final das contas pode nos gerar uma distorção no resultado. Então, o que a gente precisa é trabalhar com sistemas que possam, a partir do momento do preço de venda do produto, do serviço, gerar informações confiáveis para que realmente a gente consiga ter uma receita tributável à base do imposto de renda, que é a renda, né, que a gente está discutindo aqui, que ela possa ser realmente tributada com justiça, com justiça empresarial. Não vou falar aqui de justiça social, não. Eu aqui estou levando para a questão de uma justiça empresarial. O nosso empresariado, ele, por uma questão cultural, ele ainda tem dificuldade de trabalhar com certos conceitos, principalmente de resultado, e a gente precisa resgatar isso. E nós, profissionais da contabilidade, nós estamos buscando cada dia mais essa proximidade com o empresariado, para que ele tenha realmente condição de avaliar o melhor planejamento tributário, ou a melhor forma de enquadramento nessa seara tributária brasileira que hoje vem trazendo tanta necessidade de discussão, né, e de revisão aí durante esse período que a gente vive. Precisamos clarear e desmistificar algumas questões, Rosa. Primeiro, há uma confusão grande no Brasil com relação à tributação da renda, e os sistemas simplificados, lucros presumidos que a gente tem, traz mais confusão ainda, e as pessoas entendem o mínimo desse negócio.
Vou tentar esclarecer aqui conceitualmente. Primeiro, o imposto de renda incide sobre a renda das empresas, e nós temos aqui um imposto dual das empresas, e depois nós temos o imposto de renda sobre as pessoas físicas. No Brasil, é considerado a maior alíquota de imposto de renda das pessoas jurídicas. Nós cobramos 34%, 35%, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, chega a, sei lá, 35%, 40%, dependendo do setor. Os outros países são 25%, e estão caindo, 25%. O Trump agora trouxe para 24%, 25%. Isso coloca uma pressão para as grandes corporações muito grande. Elas fazem o seu planejamento tributário, olham para aquele negócio e falam, pelo amor de Deus, eu vou botar minha sede lá no fim do mundo, para não pagar os 30 e tantos %. Só que os nossos 30 e tantos % é uma alíquota nominal, porque tem redução de base de cálculo, tem isenção, tem isso, tem aquilo outro. Aí disse, bom, mas pelo menos nós não pagamos dividendo. É verdade, o dividendo aqui não é tributado. No mundo inteiro, dividendo é tributado. Aliás, tem uma piada que corre aí que só o Brasil e a Lituânia, a Estônia, sei lá onde, é que não tem tributação sobre dividendo. Bom, então, qual é a proposta? Para ser um mínimo de equidade nesse negócio. Vamos baixar a alíquota nominal das empresas, do lucro empresarial, e não importa se é grande, pequeno, médio, não importa se é lucro real, se é lucro presumido, vamos baixar essa alíquota e vamos cobrar sobre o dividendo. Por quê? Porque aí você equilibra. Porque dividendo é renda da pessoa, não é renda da empresa, é renda da pessoa. Se o empresário tem lucro, presumido ou não, não me importa, se ele tem lucro e ele reinveste o lucro na empresa, ele não vai pagar imposto sobre dividendo, ele não pagou dividendo. Agora, se esse empresário é um empresário, vamos chamar assim, entre aspas, consultor, médico, advogado, dentista, etc., enfim, qualquer profissional liberal ou qualquer profissional especializado que faz um planejamento tributário, deixa de ser empregado, como disse o professor Romero, e passa a constituir uma empresa, o CNPJ, e passa a pagar imposto como se fosse uma empresa de prestação de serviço ou de venda de mercadoria, quando na realidade ele não é, ele é imposto sobre a renda dele. Então, nesse caso, ele vai ter que tirar o dividendo, ele não vai dar para falar, eu vou reinvestir, porque ele vive daquilo. Ele vai ter que pagar a empresinha dele, o PJ dele, vai pagar dividendo. Aí ele paga o imposto. É justo que pague o imposto, né? Porque não é justo um engenheiro que trabalha ali na Uzi Minas, que ganha 15 mil reais, paga 27,5% de imposto de renda. E o mesmo engenheiro contratado como PJ paga 16, 17. Não está justo isso. Temos que ser igual. E lembra da história do restaurante. Se todos pagarem, dá para baixar a alíquota. O problema é que, como alguns saem antes de pagar a conta fica alta para quem sobra. E só complementando, assim, é interessante ver assim, algumas tendências, né, internacionais. Né? Essa questão de tributação dual, né, assim, sobre lucros e sobre dividendos, é uma tendência que, né, o modelo começou na Noruega e depois foi sendo adotado por outros países, né? Está sendo discutido, provavelmente deve ser adotado na Inglaterra. E é exatamente isso que o professor Nelson explicou, né? Assim, você tem que, como eu disse, você tem que equalizar as tributações de pessoa física e de pessoa jurídica, para não ter esse problema de pejotização, né? Assim, se você é um assalariado, você não importa, e aí a forma de fazer isso é equalizar isso. Então você reduz a tributação sobre os lucros, né? Aí bota, digamos, 25%, e você joga uma outra alíquota aqui, em torno de 15%, vamos dizer assim, sobre os dividendos, que quando você somar as duas coisas, né, 15% sobre o excedente, vai dar em torno lá de uns 30%, que é mais ou menos a alíquota máxima do imposto de renda. Uma outra discussão que é importante também é que as alíquotas do imposto de renda brasileiro também, no caso de uma reforma tributária, deveriam ser ajustadas, né? Outros países normalmente têm mais divisões, né? Países mais desenvolvidos, que a desigualdade é menor,
tem mais alíquotas do que a gente, né? Então, de novo, é isso. Você tem uma pessoa, um funcionário que ganha 10 mil por mês, paga 27,5%, e um empresário bem-sucedido que ganha 500, empresário não, porque aí ele pagaria em outra categoria, mas um outro assalariado que ganha 500 mil por mês vai pagar 27% também, né? Então, em geral, na maioria dos países desenvolvidos, isso é interessante porque tem eu jogo tênis, né? Eu estava conversando com alguns amigos tenistas sobre isso e a gente agora tem alguns mineiros aqui que estão despontando aí, né? Bruno Soares. E a gente estava conversando que quando se ganha um torneio de tênis, já é tributada a premiação de acordo com o país. E aí esses amigos meus estavam falando, pô, mas o Bruno Soares ganhou e vai pagar 27,5% de tributo. Eu falei, só, porque se a gente for olhar a experiência, né, outros países, e os Estados Unidos, eu não estou falando de Escandinávia, não, os Estados Unidos que a gente tem como visão de país liberal, cobra acima de 40% a alíquota máxima, né? Então é preciso discutir isso. Então, acho que o que a gente concorda aqui seria o quê? Você tem que reduzir a tributação sobre a produção para que as empresas invistam, para que as empresas contratem e equalizar a tributação de pessoa física e pessoa jurídica para cada um pagar a sua parte da conta. Esse aqui é o ponto fundamental. Exato. E a questão da competitividade, essa é uma visão que eu vejo muito discutida, né? Em diversos pontos, né? Realmente é fundamental a gente ter uma visão de competitividade focada nos impostos em preços, né? Mas, por exemplo, a Alemanha é um país extremamente desenvolvido que paga dos maiores salários do mundo e tem uma carga tributária em torno de 45%. Né? Por que a Alemanha não tem problema de competitividade? Se chama tecnologia, né? Assim, se a gente estiver investindo e competindo com tecnologia, claro que você não pode esquecer do preço, né? Mas o que os estudos em geral mostram é que a competitividade tecnológica e por qualidade tem um impacto muito maior do que a competitividade via preço, né? Não separando as duas coisas, mas só para deixar claro que é preciso focar nisso também, que a gente está deixando para trás. Tudo, né? Que é bom dura pouco. A gente já está encerrando, passou tão rápido e como começou, a Rosa vai encerrar aí a sua posição. Esse tema realmente é um tema que demandaria muitas horas de discussão e acredito que a gente vai ter oportunidade de fazer isso em outros momentos, mas é importante que a gente, enquanto classe profissional, né, contabilidade, você na economia, que a gente sempre busque essas discussões e levar aos nossos governantes alguns questionamentos com relação às nossas empresas. Portanto, a complexidade do nosso sistema tributário, ele nos engessa e nos traz grandes problemas, inclusive da questão da competitividade, que, lógico, a tecnologia vai nos ajudar, mas mesmo investimento, nós precisamos ter investimento em infraestrutura e com essa insegurança, a gente não vou nem aqui estender em relação a essa questão da insegurança política que a gente vive, mas a insegurança jurídica, a insegurança econômica, nós precisamos reverter isso, porque o Brasil é um país abençoado e a gente precisa apostar cada dia mais nisso. Nós gostaríamos de agradecer pela qualidade desse debate ao professor Machado, ao professor Romero e parabenizar a Rosa Maria pela essa iniciativa criativa e pioneira do programa. Desejamos muito sucesso na sua gestão. Obrigada a todos. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.